A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a lição de número 6, que fala sobre Paulo no poder do Espírito Santo. Eu quero esclarecer para os irmãos que seguem anexo a esse vídeo um PDF com todo o roteiro da gravação e os textos aqui colocados para estudo. Não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever no canal para que todas as vezes que for colocado um conteúdo novo, os irmãos possam recebê-lo sem precisar acessar o canal. Já recebe um aviso automaticamente que existe um conteúdo novo no canal. Que Deus possa abençoar a nossa lição. Vamos agora para a leitura do texto áureo. O texto áureo fica em Atos 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Leitura bíblica em classe, Atos 19, de 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados, então? E disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. A nossa lição de hoje tem como objetivo geral conscientizar que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Como objetivo específico, nós temos, primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E terceiro, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Irmãos, o obstáculo no caminho da vida cristã são numerosos. Só o Espírito Santo pode conduzir a vida do crente entre esses obstáculos. Quando Paulo exerce o ministério, o Espírito foi agente fundamental para que o apóstolo combatesse o bom combate. Paulo começou a caminhada no Espírito, viveu no Espírito e terminou no Espírito. Assim, entendemos que o Espírito Santo não é opcional e sim necessário para nos direcionar na evangelização e na divulgação da salvação que vem de Jesus Cristo. Introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério do poder do Espírito Santo. Ponto central. Para fazer a obra de Deus é preciso viver na plenitude do Espírito. Tópico 1. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Subtópico 1. Paulo, movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida, ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que movia, de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus.
Paulo, irmãos, quando teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele recebeu o fortalecimento espiritual que era necessário para ele converter dos seus maus caminhos e pregar o evangelho de Cristo aqui na terra. A ousadia que Paulo pregava era como se ele estivesse convivido com Jesus por muito tempo. Subtópico 2. O caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe, e todos ouviram o seu testemunho, e, sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém. Irmãos, Paulo agora, como defensor do cristianismo, estava indo na contramão da vontade dos judeus. Enquanto servia de instrumento para alcançar os objetivos dos sacerdotes, Paulo era bem-vindo, agora passou a ser inimigo, sendo alvo de morte para alguns judeus. Subtópico 3. Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e em outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troades, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Paulo, irmãos, considerado na antiguidade o apóstolo dos gentios, foi um dos maiores missionários da nova aliança. Ele foi um dos que mais fundou igrejas em locais que, se não tivesse fibra, jamais conseguiria. Paulo falava vários idiomas, tais como hebraico, grego, aramaico. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, autoridade no conhecimento da época. Paulo foi preparado por Deus para que ele fosse usado nos propósitos de evangelizar os gentios. Síntese do tópico 1. As suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho de pregação. Tópico 2. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Subtópico 1. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo do arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas não sabiam da experiência do Pentecoste. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito Santo para se tornarem testemunhas do Senhor. Irmãos, na época de Jesus, a comunicação e a propagação de notícias era muito lenta. Os meios de comunicação eram muito precários. Esse foi o motivo para Jesus separar Paulo para esta missão. Paulo tinha a fibra e o vigor para viajar e ousadia para falar, além de vasto conhecimento secular de línguas e costumes de algumas nações. Acredita-se que, após Apolo receber o batismo de João Batista, Apolo não deve ter tido contato com Jerusalém, motivo este que eles nem sabiam sobre a efusão do Espírito Santo, que ocorreu 50 dias após a crucificação de Jesus. Então se fazia necessário, irmãos, que Paulo
nas suas viagens missionárias, fosse propagando a efusão do Espírito para que a obra de Jesus Cristo, que o ministério de Jesus Cristo crescesse entre as nações dos gentios. E Paulo foi instrumento de Deus para executar essa missão que acredito eu que muitos judeus não gostariam de fazer, porque os judeus eles eram muito egoístas, essa é a palavra. Eles achavam que a graça, eles achavam que o amor de Deus era exclusivo dos judeus, eles eram exclusivistas. E Paulo entendeu a missão e recebeu aquilo que era necessário, desde a sua infância até a sua fase adulta, para ser uma ferramenta preparada para essa missão tão difícil que era pregar o Evangelho aos gentios. Subtópico 2. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Subtópico 3. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, aos quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Vemos daqui a preocupação de Paulo em não deixar nenhum cristão desatualizado dos acontecimentos. Porém, as viagens eram demoradas e os meios de deslocamento eram precários, sendo o principal meio de comunicações epístolas e a própria palavra falada. Mensageiros. Síntese do tópico 2. O apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Síntese teológica. Subsídio teológico. Inicialmente, o batismo de João era um sinal de arrependimento pelo pecado, não um marco de uma nova vida em Cristo. Como Apolo, os cristãos de Éfeso tinham conhecimento apenas da mensagem de João. Precisavam de uma instrução adicional sobre a mensagem e o ministério de Jesus Cristo. Eles creem em Jesus como o Messias, mas não entendiam a importância da obra do Espírito Santo. Tornar-se um cristão envolve o arrependimento do pecado e o abandono do pecado, mas também a aproximação de Cristo pela fé. Assim, os cristãos efésios tinham a mensagem incompleta. Irmãos, era bem aceito esse tipo de acontecimento, pois quando João batizava, Jesus Cristo ainda não tinha sido crucificado e nem ressuscitou ao terceiro dia. E como seria a descida do Espírito Santo sobre toda a carne, como foi profetizado por Isaías 44:3, que diz: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e as minhas bênçãos sobre os teus descendentes. Era necessário que se fosse divulgado tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém durante aqueles 50 dias até a descida e a efusão do Espírito Santo, porque aqueles cristãos que estavam longe, eles estavam praticamente isolados de tudo que acontecia em Jerusalém, e era necessário missionários como Paulo para levar as boas novas, como Áquila, Priscila. Então era necessário
como é necessário nos dias de hoje os nossos missionários levar as boas novas de Cristo àqueles que ainda estão isolados, àqueles que estão oprimidos, àqueles que estão sem poder ouvir nem falar das boas novas de Cristo. Conheça mais sobre a vinda do Espírito Santo. É melhor entender aqui também que a imposição das mãos era um meio de encorajar a fé deles e que precedia a vinda do Espírito Santo, e era uma ação separada. Em seguida, para enfatizar que esses discípulos tinham recebido a plena experiência do batismo com o Espírito Santo, Lucas declara que falavam em línguas e profetizavam. Quando cada seguidor de Cristo ele recebia o dom do Espírito Santo, o selo e a confirmação desse batismo era falar em línguas e profetizar, trazer aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, o que estava oculto, porque foi apenas revelado através do poder do Espírito Santo. Tópico 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Subtópico 1. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Irmãos, desde a fundação do mundo, o Espírito Santo ele está manifestado subjetivamente, pois a antiga aliança era a dispensação do Pai. Deus era o foco das atenções. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, irmãos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele fez parte desde a criação, sendo que ele, naquela época, ele não era o foco, porque o foco daquela época era o Pai, o Criador. A dispensação naquele momento era do Pai. Subtópico 2. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial, o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Antes de Jesus Cristo, irmão, antes dele ser crucificado, ele deu instruções para os discípulos, explicando que seria necessário que ele, Jesus, ascendesse ao Pai para que o Consolador pudesse vir. O ministério de Jesus é a dispensação do Filho, é a dispensação da graça. Na inauguração da igreja primitiva, inicia-se a dispensação do Espírito Santo, o Consolador. Inicia-se o projeto do período da graça, a igreja de Cristo. Agora todo aquele que crê em Jesus Cristo, agora todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia e encontra-se à direita de Deus Pai, está apto a receber no seu coração, no seu interior, a presença do Espírito Santo, que nos guiará até que Jesus Cristo volte nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Subtópico 3. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, aos quais receberam a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora, por eles, e impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo derramado como chuva abundante sobre todos, e começam a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência
levou os discípulos efésios a anunciar Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Nós temos que entender que existem selos que confirmam o batismo pelo Espírito Santo. Um deles é falar em língua, o outro é profetizar. E o poder do Espírito Santo faz milagre e prodígio e coisas inexplicáveis ao alcance dos homens, mas Deus, através do Espírito Santo, acontece. Síntese do tópico 3. As Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto o Pentecoste é a segunda. Subsídio teológico. O Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, quando os discípulos souberam mais acerca da obra redentora de Jesus e receberam a missão de proclamar as boas novas a todos. Ao derramar seu Espírito, Deus confirmou aos cristãos como o corpo espiritual de Cristo e os capacitou para a grande comissão. O derramamento do Espírito Santo, que encheu cada crente em Jesus no Pentecoste, confirmou-os como igreja. O Pentecoste foi o derramamento formal do Espírito Santo sobre ela. A marca da verdadeira igreja não é somente a doutrina certa, mas as ações corretas que são a evidência da obra do Espírito Santo. Quando Paulo impôs as mãos sobre esses cristãos efésios, eles foram batizados no Espírito Santo da mesma maneira que os discípulos no Pentecoste. E houve sinais exteriores visíveis da presença do Espírito Santo. Eles falavam em línguas estranhas e profetizaram. O mesmo aconteceu quando o Espírito de Deus veio sobre os gentios. Conclusão: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Irmãos, precisamos nos santificar para que não sejamos enganados por meninos que acham que o altar do Senhor é palco de apresentação teatral. Precisamos ler mais as Escrituras, pois é ela que nos dá o entendimento da palavra e nos revela os falsos profetas. O culto de demônio está invadindo as igrejas, confundindo até os escolhidos. Em Mateus 24 diz: porque hão de surgir falsos profetas e falsos cristos, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganaria até os escolhidos, se fosse possível, porque os escolhidos buscam a palavra, e a palavra traz revelação, a palavra traz o discernimento. Por isso, há necessidade de buscarmos essa palavra, de lermos essa Bíblia, esse manual que nos dá o discernimento de podermos perceber e entender se o profeta é falso ou verdadeiro, se a palavra que está sendo direcionada na nossa direção vem do Espírito Santo de Deus ou de outro local, ou da carne. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te dê discernimento e te encha do poder que vem do Espírito Santo, para que possamos resistir nos dias maus e estar preparado para aquele grande dia. A paz do Senhor.